Seja bem-vindo a mais uma Entrevista em Destaque, o seu programa de entrevistas aqui da 101.5, também da TV Alepa, e para você que quer acompanhar depois pelo YouTube também do TV Alepa Pará. E hoje o programa começa com uma pergunta especialíssima. Proteger a Amazônia é uma demanda popular? Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é a Catarina Nefertari, comunicadora e, é claro, co-diretora do movimento Amazônia de Pé. Bom dia, Catarina. Bom dia, Rafael. Tudo bom? O Gabriel agora pode apresentar pra gente um pouquinho da vida da Catarina. Gabriel, por favor. Claro, bora lá. Catarina Nefertari é comunicadora, ativista, nortista e co-diretora do movimento Amazônia de Pé, com atuação destacada na intersecção entre cultura, justiça climática e políticas públicas. Ela coordena estratégias de mobilização social que visam a proteção das florestas públicas não destinadas às FPNDS. É uma das vozes da nova geração de lideranças amazônicas que defendem a centralização dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais como protagonistas para a preservação ambiental e da mitigação climática no Brasil. Bom dia, Catarina. Bom dia, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Agradeço o espaço. Catarina, para começar um pouco do nosso bate-papo aqui, primeiro, eu gostaria que tu te apresentasse como a integrante do Amazônia de Pé. O que é o Amazônia de Pé? Como funciona essa ONG hoje em dia? É uma ONG? É um movimento? O que é? Então, a Amazônia de Pé surgiu no mundo ali em 2022. A gente lançou, né, esse chamado, a princípio, ali em maio de 22, um ano super importante para o Brasil, onde muitas coisas estavam sendo decididas, em um cenário também onde a Amazônia tinha passado por anos de grande devastação, onde os índices de desmatamento estavam muito grandes, onde também a demarcação dos territórios indígenas, quilombolas, sofreu um grande ataque, de certa forma, né? E deixou de ser uma política que estava avançando. Então, era um cenário super conturbado. E, diante de cenários conturbados como esse, surgem coisas boas também, né? De certa forma. Então, a Amazônia de Pé surge ali como uma resposta, como um chamado de mobilização. E hoje, nós somos um movimento. A gente tinha uma demanda muito grande de mobilizar o Brasil pela Amazônia naquela época, porque a gente que é daqui da Amazônia, enfim, nossa casa, nossa terra, a gente sabe o quanto que é importante. Mas, ainda hoje, o Brasil não conhece a Amazônia de fato. Então, de que forma a gente só protege aquilo que a gente conhece. Então, a partir dessa inquietação, a gente estava com essa missão de mobilizar o Brasil pela Amazônia. E a gente tem conseguido fazer isso. A gente já está com 4 anos aí de atuação. E a nossa missão principal é essa, conseguir levar os dados, conseguir fazer as pessoas entenderem, conhecerem, saberem que a Amazônia é um bem de todos nós, então temos que protegê-la. Eu queria até que tu trazesse para o nosso ouvinte, que não está muito inteirado do assunto, qual é o atual cenário, como vocês avaliam da questão do desmatamento, da preservação, até porque recentemente tu lançastes um artigo para o Nunada, onde tu avalias os dados do ano passado, de 2025, onde houve uma queda no desmatamento. Mas tu também diz que essa não é a história por completo, né? Então, qual é o atual cenário aqui da preservação no estado? Boa, na Amazônia de Pé, a gente acompanha principalmente a frente relacionada a florestas públicas não destinadas, que hoje no Brasil corresponde a mais ou menos um estado da Bahia inteiro. Então, é como se tivesse tudo isso de floresta sem um uso definido. E essas florestas acabam sendo mais suscetíveis à grilagem, ao desmatamento, a crimes ambientais diversos. E aí a gente se pergunta por que um espaço desse tamanho, que é um bem de todos nós, não é colocado no centro da prioridade de tomada de decisão para a proteção dele. Só no estado do Pará, a gente tem um dado muito interessante de que é de domínio do estado do Pará 1,7 milhões de hectares. Então, é como se fosse 1,7 milhões de mangueirões, campos do Mangueirão, de florestas públicas sem destinação, sem um uso definido, e que o estado pode falar, não, ele vai ser destinado para conservação, para povos indígenas, quilombolas e tudo mais. E hoje em dia, um assunto que está muito em voga também é a pegada de carbono, né? Então,
essas florestas correspondem a 170,5 milhões de toneladas de carbono que estão ameaçados. Então, a gente precisa olhar para esses territórios, precisa olhar para essa área muito grande, né? E aí, quando eu chamo a atenção para esses dados, que bom que eles diminuíram, isso é resultado das ações sendo tomadas e tudo mais, e tem a ver também, né, com as condições climáticas, né? Então, a gente sabe que esse ano vamos ter o El Niño, né, que é um fenômeno que faz muita coisa acontecer. Então, os cientistas já estão na expectativa dos impactos do El Niño na nossa vida. Então, é um ano para a gente estar atento também. Não é só... Claro, a ação humana impacta muito a preservação das florestas, porém, também tem as questões ambientais. E quando a gente tem duas situações desfavoráveis, aí é que o resultado é muito pior. Então, a gente sabe que houve uma melhora. Esse ano é um ano crítico por causa dessas condições climáticas externas também. E é um ano que as ações precisam estar ainda mais fortalecidas. E aí, em relação às florestas públicas não destinadas, a gente acompanhou nos últimos 4 anos a retomada da Câmara Técnica de Destinação, que é um órgão executivo do governo federal, que olha para essas questões de forma direta. Ela tinha sido desativada e foi retomada há 4 anos atrás e tem feito um trabalho significativo para estudo, para compreender onde elas estão, em que pé estão. A gente vê que tem agentes nos territórios dialogando com a população também sobre esse assunto, mas a gente vê que ainda temos os 50,6 milhões, então pouco avançou em termos da destinação efetiva desses territórios. E aí é algo para a gente pensar realmente do porquê que não está avançando, o que está travando essa política pública, o que falta ainda para a gente conseguir proteger esse bem que é de todos nós, brasileiros, cidadãos do estado do Pará também. Fica aí essa dúvida. Catarina, te perguntar aqui sobre uma coisa que me veio à mente. Nesses últimos anos do trabalho, esses 4 anos no trabalho na ONG, tu tens visto a mudança nas pessoas, visto que também o governo, os estados têm divulgado e fortemente a questão ambiental. Nós tivemos a COP30 no ano passado. Tu acreditas que nesses últimos 4 anos tem mudado, mesmo que pouco a pouco, ali a mentalidade das pessoas como um todo para a valorização da Amazônia? Eu acredito que sim. Na Amazônia de Pé a gente tá bem presente aqui no estado do Pará, mas também a gente faz essa mobilização do Brasil pela Amazônia. Então, quando a gente começou, a gente via que ainda era um assunto um pouco distante, que as pessoas ainda estavam no começo ali da conversa. E eu acho que um indicador pra gente muito interessante é que a gente já consegue conversar sobre assuntos um pouco mais complexos com os ativistas do movimento do que alguns anos atrás. Então, hoje a gente consegue falar sobre florestas públicas não destinadas, que não é um assunto simples, e eles entendem, eles querem saber mais, eles querem saber o avanço, cobram também da gente estar fazendo uma incidência junto aos governos, dialogando com os tomadores de decisão. Então, a gente vê um amadurecimento nessa relação, nesse discurso. Isso mostra que as pessoas estão interessadas, elas querem saber. E eu vejo também a COP em Belém foi super importante para despertar um orgulho mesmo, né, de ser paraense, de ser da Amazônia. E se a gente tem orgulho daquilo, da onde a gente vem, a gente quer proteger, a gente compreende que aquilo é importante. Então, a Amazônia para o Brasil, essa é uma pesquisa muito interessante agora do Instituto Socioambiental, falando que as pessoas reconhecem a Amazônia como um território a ser preservado. Que elas reconhecem a grande biodiversidade que existe nesse território também. Mas que muitas vezes não conhecem, olham a Amazônia muito de cima, né? Ainda existe essa perspectiva. Não conhecem muitas pessoas daqui, a cultura daqui, as nossas formas de fazer também. Então, acho que a gente ainda tem muito para avançar, mas definitivamente as coisas estão caminhando mais do que há um tempo atrás. Aí, que bacana. Agora eu queria te perguntar sobre uma questão um pouquinho mais de direito, sobre o território
em si, a gente estava falando sobre as florestas públicas não destinadas, né? E eu queria saber qual é a relação direta entre a segurança jurídica das comunidades tradicionais e a preservação da floresta em pé. Afinal, são as comunidades tradicionais, os povos que aqui estão, são os que mais acabam por cuidar da nossa própria floresta. Sim, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que quando a gente fala sobre direito ao território, direito dos povos tradicionais ao território, a gente tem que entender esse histórico, né? Antes de Belém ser Belém, Belém era Mairi. Quando a gente vai também... Eu tive uma viagem interessante ano passado para Soure, junto da Amazônia de Pé. A gente tem uma imersão anual de planejamento. A gente estava lá em Soure e eu ouvi do guia falando assim, não, porque em 1900... Não, era no espaço cultural. Em 1900, os indígenas daqui sumiram. Desapareceram. Eita. Então, é um discurso falado pra gente num passeio que levanta a nossa orelha para algo muito preocupante, na verdade. De que a história que a gente precisa contar sobre o nosso território, ela é apagada de forma proposital. Então, por exemplo, se você passa na rua aqui em Belém, você vê pessoas com uma aparência muito indígena, de certa forma, né? Com traços que você sabe de onde vem. Mas poucas pessoas se reconhecem, têm acesso à sua ancestralidade, sabem de onde vieram. Então, a gente aqui em Belém, especialmente, falo isso por mim também, a gente sofre um apagamento muito grande da nossa identidade, da nossa ancestralidade. Isso se conecta com o direito ao território. Por quê? Se mesmo aqui, no meio da Amazônia, essa ancestralidade é tão apagada, isso significa que os territórios foram invadidos historicamente, assim, né? Então, a gente precisa compreender que desde a Constituição, o direito ao território é garantido na Constituição brasileira. Mas existem muitos impasses legais para que isso avance, né? Existem vários interesses em disputa. Mas é muito importante a gente refletir também que queremos todos um Brasil onde as pessoas tenham sua alimentação garantida, onde a gente tenha tempo de qualidade com as nossas famílias e que isso passa por a gente conseguir proteger os territórios, porque hoje a Amazônia que segura ainda as questões climáticas no Brasil. Então, se a gente não está passando por ainda mais questões, é porque a Amazônia está de pé. E aí isso está diretamente ligado a destinar os territórios para quem protege eles, que são os povos indígenas, quilombolas e unidades de conservação, e a gente ir conseguindo retomar o que é nosso de direito. E preservação não está ligado a gente não ter um Brasil desenvolvido, a gente ter comida nas nossas mesas, a gente ter emprego para as pessoas. Muitas vezes essas coisas são colocadas como opostas, e elas não são. Dá para fazer os dois. Estudos apontam que dá para fazer os dois, então agora é a gente abraçar as narrativas de valorização de tudo isso e conseguir fazer o Brasil que a gente quer com a Amazônia de pé. Ainda sobre isso, vocês propõem, através do movimento, a destinação de 50 milhões de hectares para os povos indígenas, quilombolas e também para as unidades de conservação. Queria que tu explicasse para a gente como vocês chegaram nesse número, né? Qual é a viabilidade desse projeto e ainda como funciona lá no Amazônia de Pé, o trabalho de vocês também com a população, para que esse projeto possa chegar também aqui na mesa do Legislativo? Boa pergunta. Então, há uns anos atrás, quando a Amazônia de Pé começou, uma das nossas ferramentas de mobilização lançadas para que esse assunto ganhasse os corações, mas também ganhasse a casa das pessoas e a disputa dessa conversa, né? Desse debate popular, foi o nosso projeto de lei Amazônia de Pé, que foi um projeto de lei escrito em diálogo com o movimento indígena, com o movimento quilombola, com o movimento extrativista. E nesse projeto a gente propõe justamente a destinação imediata desses territórios que estão sem destinação atualmente. Então, a gente tem esse projeto de lei de iniciativa popular, ele é a nível federal, e para ele ser levado ao Congresso Nacional para tramitar por lá, ele precisa de 1,5 milhão de assinaturas coletadas. Sobre esse assunto, a gente hoje tem cerca de 300 mil assinaturas coletadas.
Para quem está me ouvindo, já coletou assinaturas ou já assinou pela Amazônia de Pé, sabe o quanto que demora você conseguir coletar as assinaturas. Então, a gente teve, na história do Brasil, 5 projetos de lei de iniciativa popular que foram para frente. Um deles é o projeto da Ficha Limpa, o outro deles foi o projeto de lei da Daniela Pérez também. Então, é de se refletir também em um Brasil desse tamanho, por que só 5 projetos de demanda popular foram para frente? Porque é muito difícil esse processo da coleta de assinaturas. Mas eu digo sempre a força que tem, tanto todo mundo que já parou para coletar, quanto todo mundo que já parou para assinar, e o quanto que a gente tem conseguido reverberar essa demanda. Então, hoje a gente consegue afirmar, ao contrário de alguns anos atrás, de que existe sim demanda popular pela destinação desses territórios, que as pessoas estão mobilizadas, que elas estão acompanhando os dados e acho que o nosso sonho agora, enquanto movimento, é que a Amazônia de Pé não seja algo questionável, ela seja uma premissa para o avanço do Brasil. Então, a gente quer que o Brasil vá para frente, e uma das premissas para que isso aconteça é que a Amazônia esteja de pé, né? No artigo eu também falo sobre o quanto que, por exemplo, políticas públicas muito essenciais como o Bolsa Família, hoje elas não mudam de governo para governo, porque as pessoas, já é uma demanda que as pessoas têm, já é algo que faz parte da dinâmica da sociedade. Então, é isso que a gente quer para a Amazônia também, que ela esteja de pé, que a gente consiga levar essa pauta cada vez mais para o coração das pessoas, para a mente delas, e que isso não seja questionado, que seja uma premissa para as coisas continuarem avançando. Quem quiser deixar assinatura no projeto, qual é o caminho? É só acessar o nosso site, amazoniadepé.org. Você vai poder baixar sua ficha, assinar, coletar as assinaturas dos seus amigos, dos seus familiares também e enviar pra gente. Hoje, o processo ainda é analógico, então a gente segue esse processo analógico de ter que imprimir ficha e enviar pra gente. Mas é isso, assinem, que cada assinatura conta muito, é super válida e ajuda a preservar a Amazônia, suas culturas e seus povos. E quem quiser ler o artigo do Nonada? É só acessar nonada.com.br e acessar também, ou ir na página da Amazônia de Pé no Instagram, que está disponível por lá também. Perfeito, Gabriel. Bom, perdão, só que estavam resolvendo aqui o negócio da casa. Nossa querida Andréa Santos veio aqui conversar comigo rapidinho. Me desculpe, Catarina, só dá continuidade. Agora eu queria que tu explicasse pra gente, no contexto, eu perguntei anteriormente, lá no contexto da COP30 aqui em Belém, como é que o estado do Pará ele pôde liderar esse movimento de destinação das terras públicas? Como é que isso pode ser possível aqui no nosso estado? Então, essa é uma ótima pergunta. Acho que quando a gente fala sobre proteger a Amazônia, os governadores da Amazônia Legal, que são 9, deveriam estar fazendo uma competição de quem protege mais. Porque assim como o Brasil é uma liderança mundial em termos de clima, né? O Brasil é visto como esse líder, assim, que dá o tom da preservação, da proteção, por causa da Amazônia também, né? Então, os nossos governadores da Amazônia Legal têm uma grande oportunidade de fazer, de repente, uma competição de quem protege mais a Amazônia. Hoje, no Pará, como eu falei anteriormente, a gente tem 1,7 milhões de hectares de florestas públicas que são de domínio do governo estadual. O que isso significa? Que o governo do estado é que assina, né? Pode assinar para que elas sejam destinadas. E isso corresponde a 170,5 milhões de toneladas de carbono, que é uma quantidade muito significativa de carbono. E, mês a mês, o Pará, por ser do tamanho que a gente acompanha, através do Observatório de Florestas Públicas e dos dados de desmatamento e queimada, que o Pará sempre se destaca em termos, eventualmente, ano passado tiveram alguns meses consecutivos onde o estado do Pará foi o estado onde teve mais desmatamento e queimada. Então, a gente tem uma oportunidade aí de reverter isso, porque através de uma maior fiscalização, através da destinação desses territórios também, e através do diálogo com as comunidades tradicionais que estão ali na linha de frente. A gente acompanha a situação, por exemplo, ali do Tapajós, em Alter do Chão,
o quanto que os povos indígenas de lá são organizados e têm suas próprias brigadas de incêndio. Então, a gente vê, eventualmente, quando está rolando alguma situação de queimada por lá, a brigada de incêndio de Alter do Chão indo para frente, indo combater as queimadas que estão acontecendo. Então, nos territórios, nós estamos organizados, nos territórios, nós estamos prontos para o diálogo também. E agora, eu tenho certeza que aqui na Assembleia Legislativa, no Executivo do Estado também, a gente está fazendo esse chamado para a gente unir forças e ser aliado realmente para a destinação desses territórios. Eu ia te perguntar, falando de somar forças, desculpa, Rafa, só para perguntar o que o cidadão comum que escuta a gente agora, nossos ouvintes, como é que eles podem como é que pode participação deles dentro do movimento, como é que eles podem somar à campanha do Amazônia de Pé? Boa. A gente tem algumas oportunidades de mobilização, das mais simples às mais elaboradas. Então, acho que uma primeira coisa é seguir a gente no Instagram, @AmazôniaDePé. Esse é o mais simples que você pode fazer. Tudo junto, né? Tudo junto. Isso, tudo junto. A gente tem nossas comunidades do WhatsApp também, que você pode entrar e tá recebendo. A gente tem, semanalmente, manda notícias relacionadas a clima e Amazônia. Acho que um ponto importante também, tem a coleta de assinaturas que você pode fazer, que começa a entrar nos pedidos mais elaborados. Eventualmente, a gente tem programas de mobilização, formações. E todo mês de setembro fica aqui o convite para a Rádio Alepa, a Rádio TV Alepa também. A gente tem a Virada Cultural Amazônia de Pé, que é um chamado em alusão ao Dia da Amazônia, que é dia 5 de setembro, para a gente fazer ações culturais nos nossos territórios, nas nossas comunidades, e ecoar para o Brasil, para o mundo, que a gente quer a Amazônia de Pé, que a gente quer os povos tradicionais protegidos e a gente quer o combate às mudanças climáticas efetivo. Ainda sobre isso, já que tu falaste sobre esses eventos, de que forma a cultura ela pode se aliar a essa pauta do clima? Trazer todo esse nosso acervo cultural, né, essa nossa retaguarda cultural tão rica, de que forma a gente pode trazer eles para essa batalha também pelo clima? Muito bom. A gente sabe como a cultura é fundamental, né? Ela é tanto uma ferramenta quanto ela por si só. Aqui na Amazônia, principalmente, ela tá na linha de frente da proteção dos territórios também. Então, quando a gente vê os modos... Cultura também é modo de vida, né? Também é o que as pessoas comem, também é o que como as pessoas se expressam. E a gente vê o quanto que aqui na Amazônia a gente tem uma oportunidade única de exportar, de certa forma, um modo de vida que protege a floresta, né? Então, sempre reflito muito sobre quanto que a gente que tá na cidade pode aprender com quem tá em áreas mais rurais, áreas de comunidades tradicionais, pra gente diminuir o nosso consumo desenfreado, pra gente consumir comidas de verdade, por exemplo. Quando a gente deixa de comer um alimento ultraprocessado e escolhe tomar um açaí, escolhe comer um peixe, escolhe comer uma comida, a gente já tá contribuindo para o combate às mudanças climáticas, né? Quando a gente repensa as nossas formas de consumo, a gente tá também fazendo isso. E aí, eu acho que aqui no Pará, se a gente parar para ouvir 1 milhão de carimbós que temos por aqui, a gente vê como o carimbó também ensina a gente a proteger o nosso território, ensina a gente a olhar para o nosso território de uma forma diferente também. Então, a cultura, com certeza, é uma das principais ferramentas para segurar o céu, né? Como dizia Davi Copenaua, e combater as mudanças climáticas também. Eu queria só voltar na pauta da COP para saber primeiro sobre a tua participação na COP. Eu queria que tu detalhasse um pouco de como foi essa experiência, né? E também falasse sobre qual é a tua leitura sobre a recepção da COP, porque a gente sabe que a COP é uma reunião de líderes, né? Então, até onde tu achas que o Amazônia de Pé foi ouvido pelos líderes, que as pautas conseguiram acessar a discussão da COP? Boa. A COP no Brasil foi uma COP com certeza diferente de todas as outras que já haviam acontecido. Foi uma COP que aqui em Belém eu observei o quanto que as pessoas se envolveram, né? A COP nos últimos anos havia sido em países... foi no Egito, foi em Dubai, foi em outros países. E esse ano ela está indo para um país muito distante daqui também, né? Na Turquia. Então, aqui no Brasil, a gente viu o quanto que estava todo mundo na rua e parecia que a COP ia muito além daquele espaço da Zona Azul e da Zona Verde, né? Acho que
o que o Brasil conseguiu de deixar de legado e de impressão para a COP foi justamente a mobilização das pessoas e essa forma de fazer junto. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, quem sofre com elas é principalmente nós, né? Nós que somos população em geral, nós que não estamos nos espaços de tomada de decisão necessariamente. E aqui a gente conseguiu ver o quanto que essas duas coisas se aliaram e estavam próximas. Ao mesmo tempo que a gente sabe o quanto que a COP é um processo muito fechado. Então, para você conseguir incidir lá, não é necessariamente simples. Mas a gente viu alguns avanços, né? A gente viu pela primeira vez a palavra afrodescendentes entrando num acordo de forma direta. Então, isso é um grande avanço. E a gente viu também o Brasil liderando esse lugar de levar a questão das florestas para o diálogo, né? Assim como trazer a questão da implementação, né? Então, pro Brasil, o que estava sendo muito falado era que, enfim, os acordos já estão feitos e o que a gente precisa agora é implementá-los. Então, é até uma reflexão interessante, assim, o Brasil fala isso para o mundo e o Brasil precisa falar isso para si mesmo também, né? Então, a gente precisa que internamente as coisas avancem. E, enfim, acho que eu estava comentando mais cedo, né, que cada ator tem seu papel. Então, espaços como a COP tem seu papel, espaços como o Brasil tem seu papel, e a gente, enquanto sociedade civil, tem o nosso papel também, de se inteirar dos assuntos, de saber o que afeta nossas vidas e se inteirar de assuntos que são complexos, mas que nós somos capazes de nos inteirar sobre, como florestas, como clima, e ver o quanto que eles estão ligados com a nossa vida rotineira também. E nesse pós-COP, tu acha que ficou... Eu não digo o que ficou de estrutura, né, pro Estado, etc e tal. Tu achas que ficou plantada uma sementinha dessa reflexão sobre cuidar da preservação? Ou tu acha que foi um oba-oba que passou e o povo esfriou? Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente... a sociedade é muito grande, ponto. Mas eu acho que teve um segmento que foi muito impactado, que vai lembrar para sempre desse momento, que são as crianças das escolas. Por quê? Ano passado, em toda escola que você ia, você via Semana do Meio Ambiente, Semana da COP, todas as feiras da cultura, todos os jogos, tudo era COP30 nas escolas. É verdade. Então, inevitavelmente, em termos de conscientização, em termos de engajamento desse público, eu tenho certeza que a mensagem ficou. E, esse público não é tão importante, tanto faz. Não. São as crianças, são os jovens que vêm para as próximas decisões, para os próximos espaços de decisão, né? Formam uma geração, de certa forma. Então, para esse público, eu tenho certeza que fez muita diferença. E eu acho também que, em termos de Belém, em termos de Brasil, eu acho que fortalece esse senso de, não, o Brasil lidera isso, o Brasil tem muito o que falar sobre, a gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que se inteirar. Então, acho que para quem estava mais sensível e quis se envolver, é possível. Mas sempre vai ter gente que não quer muito saber, né? Então, a gente tem que saber também lidar com essa complexidade da sociedade e chamar para conversa quem quer conversar e, às vezes, se juntar para falar com quem não quer conversar também, para as coisas se movimentarem, né? Principalmente. Conta pra gente também um pouquinho como é que foi participar lá naquela noite do Global Citizen, porque muita gente também queria mais saber dos shows, né? Muita gente passa meio alheio às discussões, quer saber o que a COP vai trazer de show, de evento, né? E tu usaste desse espaço do Global Citizen também pra mandar a mensagem da Amazônia de Pé. Mas conta pra gente como foi esse momento e como tu te sente agora podendo ocupar esse espaço também que repercute globalmente, né? Sim. Então, acho que tiveram momentos na COP pra mim que foram, assim, chocantes e que a gente fica assim, gente, o que é isso? O que está acontecendo na minha cidade? Então, acho que um dos primeiros momentos chocantes pra mim da COP foi esse espaço do Global Citizen. Teve também um momento que o príncipe Charles estava em Belém e a gente conversou com ele também. Teve um momento, né, de uma pessoa, da Leila, que é da Amazônia de Pé, bateu uma foto com a bandeira da Amazônia de Pé com o Shawn Mendes. O Shawn Mendes, é verdade. Mendes. Aí. Então tiveram vários momentos, assim, muito curiosos, né? De tipo, isso só tá acontecendo aqui em Belém nesse momento. No Global Citizen, a gente tava em diálogo com o Global Citizen há um tempo. Eles têm uma mobilização muito interessante, assim, de
que junta um momento de celebração, de festa, né? Com vários momentos de conscientização também. Então, para a galera conseguir entrar lá, eles tinham que participar de uma jornada para conseguir os ingressos e tudo mais. E quando convidaram a gente, era nesse lugar, assim, de vamos deixar uma mensagem, vamos deixar um recado, as pessoas vão estar ali atentas. Quando eu cheguei lá, né, quando eu vi Seu Jorge passando na minha frente, Gilberto Gil, eu falei, gente, eu sou apenas a Catarina. Só uma ativista, né? Apenas uma ativista. Mas vamos lá, vamos representar e tudo mais. E aí, hoje em dia, eu brinco que eu abri o show do Chris Martin, né? Porque apareci lá no telão antes do Chris Martin entrar. Então, foi bem interessante também, porque eu acho que é isso. A gente tem que falar, tem que levar a nossa mensagem pra frente. Espaços como esse, com certeza, fortalecem muito a nossa luta, né? Perfeito. A gente tá chegando no final da nossa entrevista já. A gente vai fazer um ping-pong rapidola contigo. Eu sempre falo que uma palavra só não dá pra ser, né? Então vai ser respostas curtas, tá? Certo. Vamos lá, Catarina. Um lugar na Amazônia pra ti. Um lugar na Amazônia, Alter do Chão. Um lugar maravilhoso. A maior ameaça hoje. Não destinar as nossas florestas. Qual é a liderança, uma liderança que te inspira? Uma liderança que me inspira? Nossa, são muitas lideranças que me inspiram. Agora é só uma. Vou deixar três. Tá, vamos começar com o maioral, que nos disse assim, que a nossa vitória depende da nossa organização e disciplina. Ele mesmo, Chico Mendes. Mas também vou destacar aqui uma pessoa que sou fã de trabalho, trabalhamos juntas, Kayanaco Camaiurá, do povo Camaiurá, do Mato Grosso. E vou também destacar uma pessoa que sou fã pelo trabalho que desenvolveu a vida inteira, que é o Lúcio Flávio Pinto também, que deixou aí um legado em relação ao jornalismo, super importante. É a floresta em uma palavra. Ancestralidade. O que não pode faltar na mesa da gente do Amazônida? É muita coisa, né? Coragem para defender o nosso território. Uau. Até fiquei sem ar aqui. Uma música que é a cara do Pará. Ao pôr do sol. O que te dá esperança hoje? Saber que muita gente veio antes e muita gente vem depois, e eu preciso fazer um ótimo trabalho pra galera não desistir, porque é isso que a gente tem pra fazer. A Amazônia de Pé é um movimento que te chama pra vir junto e a gente preservar o nosso território. É isso. Catarina, para encerrar, quais são os planos agora, os futuros planos da Amazônia de Pé para 2026 também, ou para 2027, algo que tu queira anunciar pra gente? E também fazer um último convite, é claro, para as pessoas irem até a página da Amazônia de Pé para colaborar com o movimento. Bom, esse ano é um ano super importante pra gente, 2026. Ir pra frente também, como eu disse, a Amazônia de Pé é um movimento, então a gente quer cada vez mais mobilizar as pessoas para estarem com a gente. Esse ano a gente tem diversas oportunidades de mobilização. A gente está desenvolvendo agora uma revista em quadrinhos e um programa pedagógico junto do movimento extrativista para ir para essas escolas, dialogar com as crianças e os professores. Em setembro a gente tem Virada Cultural Amazônia de Pé, que fica o convite para todo mundo acompanhar e participar também. A gente está com o Observatório de Florestas Públicas junto do IPAM, acompanhando mês a mês os dados e os avanços em relação à destinação das florestas públicas. E também a gente está com um novo projeto aí, que vem aí, está sendo formatado agora, para a gente conseguir combater a desinformação nos territórios relacionados a florestas públicas não destinadas. E é isso, gente. Acho que convido todos os ouvintes, faço esse chamado para quem está com as canetas na mão, para assinar e proteger nossos territórios também, para que a gente leve isso para frente, para que a gente entenda que proteger a Amazônia é o que a gente pode fazer hoje. Um dia talvez a gente não tenha mais essa oportunidade, mas se hoje essa oportunidade está nas nossas mãos, a gente precisa levar ela muito a sério, porque muito já foi feito e cada vez mais pessoas unidas, a gente tem essa oportunidade que a gente precisa aproveitar, e a gente vai colher os frutos de tudo que a gente defendeu
no futuro, eu tenho certeza. Muito obrigado, Catarina, pela tua vinda. A gente espera que não muito breve você retorne, né? Pra quem não sabe, a Catarina já esteve aqui também batendo papo com a gente hoje, refrescando um pouco a nossa cabeça sobre a importância, né, da preservação. Catarina, obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigada. Muito obrigado, Catarina. Espero que você volte outras vezes conosco. É sempre bom te ter aqui pra gente conversar sobre a Amazônia. Olha só, nosso bate-papo de hoje foi com a Catarina Nefertari, que é co-diretora do movimento Amazônia de Pé. Para ver e rever esse episódio, você já sabe, né, Gabriel? Vai para onde? A gente tem que entrar diretamente lá no nosso canal no YouTube, que é o TV Alepa Pará, onde ficam armazenados todos os conteúdos produzidos aqui na 101.5 FM, matérias especiais, reportagens, a produção diária, tá tudo lá para você ver e rever a hora que quiser. Agora são 10h52, manhã de segunda-feira. A gente vai fazer uma pausa rapidola com música boa ao som de Natália Matos. A gente volta já já.